A paz de Cristo Jesus, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos meditar na palavra de Deus. O nosso assunto é as leis. E no assunto as leis, nós estamos estudando sobre o mandamento primeiro: não farás para ti imagem de escultura. No Decálogo, Deus alerta Israel para que não faça imagem de escultura. E nós estamos estudando por que então que Deus permitiu fazer algumas imagens. Se ele não aceita, se ele não faz a imagem, se ele não aprova a imagem, por que ele permitiu fazer a imagem? Então é esse o assunto que nós vamos meditar nessa noite. Eu gostaria que você acompanhasse com mais atenção. Em vez de você ficar por aí, pelas redes sociais, ouvindo piadas imundas, jogando conversa fora, ouvindo fofoca gospel, ouvindo o que não convém, o que não edifica e que não produz vida, porque você não vem para a palavra. Por isso as pessoas perecem por conta disso, por conta dessas coisas. Então abra comigo aí o capítulo de 115 do livro de Salmos. Então nos diz aqui o salmista, no versículo de número 1: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Porque dizem as nações: onde está o seu Deus? O nosso Deus está nos céus. Ele faz tudo o que lhes agrada. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Torna-se semelhante a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Confia, ó casa de Israel, no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Vós os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Então vejam aqui que quando o salmista diz, primeiro versículo: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória. Por quê? Porque as pessoas que têm imagem, a maioria delas dizem: eu tenho a imagem na minha casa, como diz o catolicismo romano. Eu tenho imagem na minha casa, mas eu não adoro. Nós temos a imagem lá na parede, mas nós não adoramos. Ora, se você tem uma imagem lá, tem um crucifixo carregando com você e carrega nas costas ou no pescoço, e diz que não adora e que não tem nenhuma simpatia, digamos assim, ou alguma veneração por isso, você está sendo bobo. Para que você quer isso? Isso é tolo, isso é tolice. Para que você quer uma imagem na casa se você não adora, se você não venera, se você não faz nada? Para quê? Você coloca uma imagem lá dentro da sua casa e todo dia você vai admirar, achando ela bonita, limpa, cuida, trata, e diz que não adora, e diz que não venera. Venerar e adorar é quase a mesma coisa. Venerar e adorar é prestar culto, é prestar adoração. Venerar é dar todo respeito, tá respeitando aquilo de uma forma
de grandeza, que aquele ídolo, que aquela imagem é um ser que precisa ser respeitado, ser adorado. Então, a imagem, quando ela é feita, ela é diferente da foto. Tem nada a ver com a foto de uma pessoa ou de um animal qualquer. Então, quando você faz a imagem e coloca em um recipiente, em qualquer lugar, você está prestando culto àquela imagem. E o que Deus diz aqui sobre a imagem? Qual é a posição da imagem? Porque, versículo 2, diz às nações, onde está o seu Deus? Eles perguntam, é como se você fizesse uma pergunta, e eu vou perguntar para o católico, onde está o seu Deus? O católico vai perguntar para mim, onde está o seu Deus? Ou qualquer outra religião. Então, eu vou dizer onde está o meu Deus. Primeiro lugar que eu vou colocar o meu Deus é no meu coração. Onde está o seu Deus? Meu Deus está dentro de mim. E como pessoa está sentado no trono de glória. Pelo seu Espírito, habita em mim. Essa é a posição que eu vou dar para o meu Deus. E aí você pergunta, aonde está o seu Deus? Está no céu e na minha imagem. E agora, como vai fazer? Como nós podemos fazer? Como é que você pode dividir isso? Você que tem a imagem, que queima a vela para ela e que pede para ela alguma coisa. Como você vai fazer para explicar isso diante de Deus? Abram comigo em Números. Vou te falar de uma imagem que Cristo permitiu que os filhos de Israel levantassem, que Moisés levantasse. Números, capítulo de número 21. Números 21. Então, abram comigo, hein? Do verso 4 para frente. Nos diz assim a palavra de Deus. Então, partiram do monte Hor, pelo caminho do mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo tornou-se impaciente no caminho. Falaram contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que nos fizestes subir do Egito para morrermos neste deserto? Aqui não há pão, nem água, e nossa alma detesta este miserável pão. Então o Senhor enviou contra o povo serpente venenosa, que os picava e morreu muita gente de Israel. Vejam aqui. Os filhos de Israel, eles murmuravam contra Deus por quase todas as coisas. Era só apertar, eles murmuravam. Era só fazer alguma coisa contra eles, ou melhor, uma aprovação contra eles murmuravam. Eles vinham contra Deus. Aqui o maná que Deus trouxe para eles, matou a fome deles, uma delícia de alimentos. O maná que Deus trouxe para eles não era simplesmente só para matar a fome, mas em primeiro lugar, para provar para eles que Deus estava com eles. Porque tudo que Deus faz conosco como provação é para achar o nosso coração, para saber com quem nós estamos. E aí você deixa de clamar ao Deus que está vivo e vai correr para o pé da imagem. Esse é o problema. Os filhos de Israel logo saíram de Deus quando viu a provação e correram para fazer o quê?
Para os braços do acusador, do tentador, do miserável destruidor que é Satanás. Olha o que eles fizeram aqui, ó. Foi murmurar contra Deus, foi questionar contra Deus, foi levantar-se contra o servo de Deus, Moisés, por causa do quê? Do alimento. Veja que pobreza dos filhos de Israel. E Satanás dando risada por trás. Deus vê o profundo. Antes que saia da nossa boca qualquer palavra, Davi diz que Deus já sabia o que iria acontecer. Os ossos informem ainda no ventre da mãe, diz Davi. Deus já sabia tudo o que ia acontecer com ele. Então, quando Deus via a atitude dos filhos de Israel, Deus via que eles estavam sendo entregues à idolatria, ao ídolo, aos demônios e a Satanás, para vir contra Deus, contra ele e contra Moisés, murmurando. O que Deus fala para Moisés? Vejam aí os versos seguintes. O versículo 7. O povo veio a Moisés e disse: pecamos, pois temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Veja uma coisa, irmãos. Quem Satanás usou para fazer Israel transgredir lá no Éden? Ou melhor, Adão transgredir? Serpente, querido. Uma serpente. Quem representa Satanás hoje no Apocalipse? Antiga serpente. Quando Deus vê a murmuração de Israel, e Deus vê o coração de Israel, Deus percebe que ali estava quem? A mão do diabo, usando e impulsionando Israel contra ele e contra Moisés. O versículo é claro, a direção é bem clara, o que ele diz aqui, ó, se você buscar entendimento, para você não dizer que Deus fez imagem de escultura, representando ele ou representando quem quer que seja. Então ele diz aqui: o povo veio a Moisés e disse: pecamos, pois temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós a serpente. Então Moisés orou pelo povo. Quando Deus viu que Israel tinha pecado, quando Deus viu que Israel estava na mão do diabo, ele manda a serpente. Símbolo da transgressão de Adão, que era o que Israel estava fazendo. Símbolo do diabo, que era ele que estava impulsionando Israel contra Deus e contra Moisés. E aí você vai ver Deus falar para Moisés: Moisés, faz o povo se humilhar. Dá uma olhada. Versículo de número 8. Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente e põe-no sobre uma haste. Todo aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e pôs sobre uma haste. Então, quando alguém era mordido por alguma serpente, se olhavam para a serpente de bronze, vivia. Veja vocês, preste bem atenção o que é o coração do ser humano, o que é a vida do homem sem Deus e perante a idolatria. Veja o que representa. Quando Moisés faz a imagem, ele chama o povo e diz assim para o povo: olha, Deus mandou fazer uma imagem simbólica a uma serpente. Se vocês for picados pela serpente, vai até lá, olha para ela, o mal vai sair. O veneno vai desaparecer. E o povo de Israel vai e olha, quando era picada.
O que Deus estava dizendo? Eu dei o maná para vocês, eu carreguei vocês no deserto, eu livrei vocês da mão de Faraó, eu os tirei do cativeiro, eu os tirei da escravidão, eu estou levando vocês para uma terra boa, espaçosa, larga, que mana leite e mel, aonde eu vou estar com vocês sempre e vou fazer de vocês a nação mais poderosa do mundo, que já era. E vocês agora olham para o diabo, para a transgressão dele, para a desobediência do próprio pai de vocês, que é o Adão, e preferem murmurar contra mim, que estou servindo a vocês e que estou do lado de vocês, para adorar eles. Agora vocês vão se humilhar. A serpente ali, querido, era símbolo de Satanás, e nunca de Cristo, e nunca de Deus. Nunca. A serpente ali era símbolo do diabo, e a prova disso está lá em João. Abram comigo aqui no Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo de número 14. Ou João 3, né? João 3. 3, vamos ler do versículo de número, deixa eu ver aqui, veja o versículo 9, versículo 8, o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: tu és mestre em Israel e não compreendeis estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se vos faleis de coisas terrestres e não crestes, como creis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu o Filho do Homem, que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Esse texto é claro, queridos. Deus não mandou fazer imagem de fundição para nada, para construção nenhuma, para adoração nenhuma. O que Deus faz ali era um símbolo da figura de Satanás, que vinha contra os filhos de Israel, para usar os filhos de Israel contra ele. O que Deus faz ali era para mostrar aos filhos de Israel que, em vez deles adorar a ele, eles davam ouvido à voz de Satanás em seus corações, em seus ouvidos, e vinham murmurar contra ele e contra Moisés. Deus envia a serpente para picar eles, para mostrar para eles o que eles faziam contra eles mesmos, o que Satanás fazia contra eles mesmos. E já estava profetizado que Cristo viria ao mundo para ser picado por essa serpente que é o diabo. Isso no que diz respeito tribulação, luta, perseguição e sacrifício, não no que diz respeito veneno, picada, como o filho de Israel estava. E morrer e ressuscitar para salvar eles da idolatria, dos ídolos, da murmuração e da feitiçaria. Foi o que Deus fez. Aqui está bem claro Jesus mostrando. Moisés levantou a serpente no deserto. Essa serpente, Deus disse lá no Éden, lá em Gênesis, para Satanás: da descendência da mulher surgirá um
Tu esmagarás a tua cabeça e tu ferirás o calcanhar dele. Ou seja, o diabo iria fazer com que Cristo fosse morto e sepultado, crucificado, morto, sepultado e ressuscitava ao terceiro dia. Aí Jesus está dizendo para os judeus: Moisés fez isso com vocês. Vocês adoravam outro Deus, vocês não conheciam a Deus, vocês não tinham conhecimento de Deus, vocês não querem saber, não queriam saber de onde vem nem para onde vai, vocês não sabem o que é ser do Espírito, vocês não sabem o que é ser nascido de Deus e o que é nascer de novo. Estou aqui para mostrar para vocês. Assim como os filhos de Israel comeu maná, viu Deus agir, ainda murmurou contra Deus e contra Moisés. Deus então humilha eles, faz uma serpente e mostra para eles. Por que, irmãos, Deus fez isso? Porque aquele povo, ninguém ia entrar na terra, e não entrou. Aquele povo que saiu do Egito, ninguém entrou na terra, com exceção de Josué e Calebe, e nem Moisés entrou na terra. A imagem ali, uma figura do diabo, que Deus estava mostrando, que quem é Satanás? Uma antiga serpente. A imagem representava Deus coisa nenhuma, queridos. Não, nada de Deus, nada de Deus. Mas os querubins que foi feito lá, nada representando a Deus. Tudo aquilo ali é para ser rejeitado como não quero a idolatria. Nada a ver. Entenda o sentido e o contexto bíblico, para você não se disfarçar e ter uma imagem em casa, queimar incenso a ela, oferecer velas a ela, como eu fazia. Prostrar perto dela e adorar. Essa imagem aqui é símbolo de uma humilhação e uma representação de Satanás. Você percebe como o povo, diz Arão, é propenso para o mal, como o povo quer o mal. Vejam que o rei de Israel fez quando ele assumiu o reinado em Israel com essa serpente. 2 Reis 18. Só assim, irmãos, para que o povo compreenda e entenda que não convém. Veja aqui o que Deus fez através desse rei. 2 Reis, capítulo de número 18. Olha aqui, ó. Versículo 1. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Tirou os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo os postos ídolos, despedaçou a serpente de bronze que Moisés fizera, pois até aquele dia os filhos de Israel lhes queimava incenso e lhes chamaram Neusta, Deus conosco. Veja, irmãos, a perversidade do povo, a desobediência. Deus pega a serpente, pica os filhos de Israel, mata os filhos de Israel, mostrando que o diabo era aquele que estava conduzindo a eles. Faz uma imagem simbólica a Satanás para provar para eles e humilhar eles perante aquela imagem. Mas aqui Deus fez, a maioria dos pregadores fez aquela imagem para mostrar que ele
tem misericórdia. Nada disso, meu querido. Aquela imagem é símbolo de humilhação para os filhos de Israel. Deus estava humilhando aos filhos de Israel. Vocês adoram quem está morto. Vocês veneram quem está morto. Vocês veneram contra mim um que não pode fazer nada. Agora vai para perto dele. Vou livrar vocês, não vou deixar vocês morrer. Mas olha aqui, ó, se humilha perante ele. Pergunta mais, vai. Eu vou dar livramento a vocês. Era isso que Deus fazia. O povo ia, olhava para a imagem, se levantava e Deus trazia o povo para ver se eles voltavam para ele. Mas nem assim o povo voltava para ele. Então acredite no que diz respeito à Bíblia, no que Jesus falou lá em João, que aquela imagem não era simbólica a Deus, a Jesus, a anjo, a querubim, a serafim, nada. Simbólica a Satanás, para a humilhação dos filhos de Israel. Porque Deus mandou serpente, Deus não podia ter punido de outra forma. Deus mandou serpente porque os filhos de Israel estavam sendo abraçados por Satanás para se levantar contra ele, que fez o maná. E quem é Satanás na Bíblia? A antiga serpente. Deus vai lá e coloca, olha, quem você está adorando aqui, ó. Você está vendo quem você está adorando? Está aqui a imagem dele, do diabo. Portanto, toda imagem que é feita com intenção, com má intenção, simboliza o inimigo, Satanás. Portanto, se você tem uma imagem em casa, você presta culto a ela, você está contra Deus. E o que fazer com a imagem? Quebrar igual o rapaz fez aqui? Nada disso. Por quê? Porque a imagem não representa nada, queridos. Olha o que o salmista diz: tem boca, não fala, tem olho, não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem nariz, não cheira, não tem nada, queridos. A imagem não representa nada. Era para os filhos de Israel olhar para aquela imagem, pedir misericórdia a Deus e serem curados, e fazer o quê? Nunca mais murmurar. Eles pegam a imagem e ainda vai idolatrar. Veja que coisa triste. Satanás não é brinquedo, né? Então, quando se fala de imagem na Bíblia, Deus nunca aprovou a construção de uma imagem, e Deus nunca mandou construir uma imagem que representasse ele alguma coisa, que tivesse ligação com ele alguma coisa. Essa imagem que é a mais comentada sobre isso, é a que representava o diabo, feito por Moisés, permitido por Deus, quem estava abraçando os filhos de Israel, conduzindo Israel, fazendo Israel murmurar contra Deus. O texto é claro. É só você olhar no texto e prestar atenção que você vai ver. Qual foi o primeiro animal que o diabo usou para poder enganar o homem? A mulher. Enganar a mulher. O homem não. A serpente. A cobra. E quando Deus vê que os filhos de Israel estão murmurando contra ele, ele diz: vem de quem? De Satanás. O que Deus faz? Manda a serpente picá-los. Para mostrar para eles, ó, quem está ou enviando vocês, quem está usando a vocês para mim, para se levantar contra mim, é esse aqui, ó, o diabo. Vai morrer pelas mãos dele. Deus mandou aquelas cobras, permitiu aquelas cobras para provar para eles. Irmão, Deus nunca quis matar ninguém. Deus só permite a morte porque o homem esquece dele e Deus manda matar. Quando Deus estende a mão para destruir a vida de alguém, é porque esse alguém já saiu totalmente dos limites da graça e da misericórdia, não tem mais jeito. Deus vai lá. Deus mesmo já matou muita gente. Dizimou os filhos de Israel. Por quê? Por conta disso, murmuração. E essa gente aqui, como Coré, Datã, Abirão, toda aquela gente que levantou contra Moisés, ninguém entrou na terra. Todos influenciados por Satanás. Quando os filhos de Israel estavam no Egito, nas mãos de Faraó, para Satanás estava mais ou menos, né? Porque estava humilhado. Eles estavam humilhados. Quando os filhos de Israel saem da terra do Egito e vêm para o Senhor, os filhos de Israel, então, o que eles fazem? O que os filhos de Israel fazem, então? Vê as bênçãos, vê a graça, vê a misericórdia, vê o amor, vê o perdão, vê tudo, mas mesmo assim, os filhos de Israel ainda dá ouvido à serpente. Irmão, vê o maná cair do céu, comer, se satisfazer maravilhosamente e dizer para Moisés:
Isso está nos saturando. A gente não tem paciência de comer essa coisa, essa porcaria, em outras palavras, que eles queriam dizer. Irritou o coração de Deus. Irritou a Deus. Deus tirou a misericórdia e permitiu o mal. Era isso que Satanás queria. É isso que ele quer. Matar, roubar e destruir. E Deus mostra para eles, através das serpentes, as cobras, era para mostrar para eles. É Satanás que quer vocês mortos. Então vocês vão morrer pelas mãos de Satanás. Permitiu que a serpente viesse e os matassem. E aí faz a imagem, símbolo da serpente, e mostra para eles. Esse está matando vocês, se humilha perante ele. E o povo olhava para a serpente. Deus dava tinha graça e misericórdia. Por isso que eu digo para você hoje, meu querido irmão católico, você que prostra diante de uma imagem, quem está fazendo o milagre? É Deus? Quem é que está fazendo o milagre para você? É Deus? Analisa. Verifica se é Deus. Quem é que está fazendo o milagre para você diante da serpente? Diante da imagem? É Deus ou tem alguém por trás fazendo? É só você observar na Bíblia, você observar o que diz, representa a imagem, você vai saber. Você vai na conversa do padre, você vai perecer. É Maria mesmo que está fazendo o milagre para você? Vai para a Bíblia, vai para a palavra de Deus e pergunta para Deus onde está Maria. Ela é mesmo medianeira, ela é mesmo intercessora, a tua intercessora, ela passa mesmo à tua frente? Pergunta para Deus. Pergunta para a Bíblia, para a palavra de Deus. Você não tem o Espírito Santo não anda com você? Pergunta quem é que faz o milagre. É o que você deve fazer. E Jesus deixou claro, aqui ó, Moisés fez isso para mostrar para vocês que vocês não adoram a Deus, não vivem para Deus, mas eu vim para morrer por vocês. Como aquela serpente foi levantada, colocada lá para ver. Eu vou morrer, eu vou para a cruz. Eu serei levantado como o principal na cruz. No mais alto da cruz, entre os três. No mais alto posto, lá em cima, para vocês verem. Para a vergonha que vou passar. Como símbolo de humilhação por causa de vocês. É a humilhação de todos vocês que eu vou fazer isso. É pela humilhação de todos vocês, pela misericórdia do meu Pai, pelo meu amor por vocês, que eu vou morrer na cruz para dar salvação a vocês. Moisés fez isso, levantou lá a serpente no deserto, para que vocês vissem que todo homem que adora ao inimigo, que segue a Satanás, que ouve a sua voz, que murmura contra Deus, como vocês estão me desobedecendo e não estão querendo me seguir, João 3 estava dizendo, vocês é aqueles que estão no lado do inimigo. O fim é esse. Deus não criou nenhuma imagem. Não tem essa imagem de Neustan aqui que eles colocaram e adotaram esse nome. Não tem nenhuma imagem que Deus mandou Moisés fazer. Símbolo de alguém que era para ser adorado, símbolo de alguém que era para ser representado, ou nada disso. É coisa do tipo, nada disso. O que representa a imagem aqui, Satanás e a humilhação dos filhos de Israel perante ao diabo, para que eles encontrassem a misericórdia de Deus no perdão. É isso. Não tem outra explicação. Ah, Deus fez isso porque não queria, isso, porque não tem nada disso. Não existe nada, agora é para lá, como disse o mundo aí por aí, os provérbios por aí, como disse essa gente aí, não existe nada disso. A realidade é uma só. A serpente veio para a humilhação, porque era Satanás que estava matando eles na idolatria, matando eles na rebeldia, matando eles na murmuração, matando eles na obediência, como matou Adão e a Eva. Era aquele mesmo. Deus manda, e eles é picado pela serpente, é picado pelas cobras, símbolo de que Satanás perseguia para a morte e conseguiu matar todos. Conseguiu. Não entraram na terra prometida. Deus faz a serpente só para mostrar para eles. Ou Deus manda Moisés levantar só para mostrar para eles. Aqui, ó. Esse pode salvar vocês? É esse que você está adorando? É esse que vocês estão seguindo? É esse o Deus de vocês? É esse que está com vocês? Então vejam aí, olha para ele, se humilha perante a ele. Eles olhavam para a imagem
E Deus conseguia a graça e a misericórdia. Aqueles que temiam ao Senhor, aqueles que obedeciam a Deus, aqueles que adoravam a Deus, olhavam para a serpente, Deus dava o livramento, mostrando para eles que Deus é Senhor. A serpente é um símbolo de Satanás, a cobra é símbolo do diabo, e não algo símbolo ou simbólico ou de misericórdia de Deus, nada disso, símbolo de murmuração e do Éden, do diabo lá no Éden, enganando a serpente, ou melhor, enganando a Eva através da serpente. Portanto, queridos, Deus nunca criou uma imagem para o bem ou para simbolizar qualquer coisa, nunca, e nunca mandou criar imagem para nada disso. A construção dessa imagem dos querubins era simbolismo da rebeldia e desobediência dos filhos de Israel. Quando olhasse para os querubins lá em cima, aquele querubim que Moisés fez, não era para orar, não era para adorar. Por quê? Porque em Deuteronômio 4 Deus diz: quando olhar o sol, a lua, as estrelas, as aves dos céus, os peixes do mar, não proste a eles. Não é para adorar anjo, não é para adorar querubim, não é para adorar serafim, não é para adorar ninguém. São mortais. Os anjos são mortais, vamos dizer, o querubim, o serafim, que está diante de Deus. Nós temos a terceira parte destruída que vai morrer no fogo. Percebeu? Satanás e seus demônios? Claro. Se for desobediência e transgredir, se Gabriel transgredir, Deus joga aqui atrás, aqui embaixo, como jogou o diabo, o querubim, sem nenhum problema. Então Deus mostrando aquilo para nunca adorar uma imagem ou fazer aquilo. Não faça isso que está aqui, tá? Não faça isso. Percebe, queridos? Não faça. Isso aqui não é para fazer. Está vendo isso aqui? Não é para fazer. Era isso que Deus queria dizer. Era isso que Deus estava falando para os filhos de Israel. Nunca Deus mandou fazer imagem, nunca Deus permitiu, ou melhor, mandou fazer no sentido dessa cobra aqui, no sentido que representava Satanás. Nada dele. Nada dele. Nada. Tira isso da cabeça de vocês, se vocês têm isso, e se alguém ensina isso, que não tem nada a ver de simbolismo a Deus. Amém? Ore comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado pela Tua palavra, pelo Teu amor. Deus seria ignorante, né? Tu seria ignorante, né, Deus? Se o Senhor que fala tanto da imagem e que proíbe de ser construída, produzida, feita ou algo desse tipo, o Senhor vai lá e faz uma imagem simbolizando a Ti, quem era o Senhor então? Um falso mentiroso? Não tem porquê. Se o Senhor diz que é para olhar para os céus e ver os exércitos dos céus, como sol, lua e estrelas, e não prostrar elas, nem reverenciar elas com adoração, os peixes do mar, as aves dos céus, os répteis da terra, o Senhor diz tudo isso. E o Senhor então vai lá e faz uma imagem como essa, que os filhos de Israel adoraram, e simbolizando a Ti, tu seria um tremendo ignorante, né, Jesus? Mas não é nada disso. Tu não fez nada disso para simbolizar a Ti. O que Tu permitiu Moisés fazer ali, mandou Moisés fazer, era a humilhação dos filhos de Israel perante o iníquo, que é Satanás, que mata, rouba e destrói. Por isso a serpente foi permitida picá-los, para matá-los, para que eles vissem e percebessem que sem Ti nada podeis fazer, e nunca mais viesse murmurar ou adorar um outro que não seja o Senhor. E mesmo assim, Deus, ainda pegaram aquela imagem e levaram para adorar. Se bem que o Teu rei vem e, permitido por Ti, esmaga e destrói tudo. Então, Deus, te pedimos, abra os olhos dos nossos irmãos católicos para que eles vejam a realidade
E não vai pelo caminho dos padres, dessa gente que diz: nós só temos porque veneramos desse tipo, ou assim, ou assado, de qualquer forma. Não é verdade, Senhor. Tu sabes que não é verdade. Eles estão se sucumbindo. Eles acham que elas fazem o milagre, mas tu sabes que não. Tu sabes que não. Por isso, abre os olhos deles, Senhor, para que eles vejam a realidade. Veja que tu é vivo, que tu estás vivo, que tu fala, que tu ouve, que tu anda, e tudo que tu põe a mão tem vida. Tu és vida. Tudo que vem de Satanás é simbolismo e morre. Por isso a serpente era símbolo da transgressão dele, é símbolo da rebeldia dele. Tu mostrou aos filhos de Israel onde estava o coração deles, na mão da antiga serpente, e aquela imagem representava ele. A desobediência e a rebeldia dos filhos de Israel. E nunca, ó Deus, a ti. Por isso tu vai permitir que o anticristo venha em forma de uma pessoa. Em uma pessoa, o povo vai adorar. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Vai adorar. O Senhor vai permitir isso. Como o Senhor permitiu essa serpente. Por isso, abre os olhos do teu povo, abre os olhos dos nossos irmãos católicos, para que eles aprendam e vejam um ídolo, imagem, nunca, jamais deve-se prestar culto a ela. Nunca. Por quê? Ela não tem ação nenhuma, Senhor. Tu, sim, és Deus, acima de tudo e de todos. Nós te adoramos, te veneramos, te glorificamos, te prestamos culto, homenagem, honra, louvor, graça, adoração, e nunca a outro, Senhor, mas sempre a ti. Só a ti, como diz o salmista. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, sempre glória e louvor. Obrigado, Deus, por tudo. Abençoa esse meu querido irmão que acompanha esse canal, que escreveu nesse canal. Abençoa os que vão ouvir a tua palavra. Abençoa os meus irmãos do catolicismo romano, faz eles abrir os seus olhos, não ir pela conversa dos padres. Olhar a Bíblia, olhar a tua palavra. Abençoa esse meu querido irmão pastor que prega e que fala que essa imagem simbolizava a ti, porque não é a ti. E que tu, Deus, venha a ser glorificado. Nós te louvamos, te exaltamos hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Até o nosso próximo vídeo.